Nesse vídeo vamos continuar falando de ondas periódicas. A gente vai falar de equação fundamental da onda, relação de Taylor. Então vamos lá. Então, num meio homogêneo, a velocidade de propagação da onda é constante. Tá, gente? Se eu tenho um meio homogêneo, onde as características do meio é a mesma em todos os pontos, a onda que se propaga nesse meio vai manter sua velocidade, certo? Bom, a gente tem que velocidade é deslocamento pelo intervalo de tempo. Se a velocidade é constante, eu posso calcular a velocidade em qualquer momento utilizando a fórmula da velocidade média, porque a velocidade média é a velocidade instantânea, quando o módulo da velocidade não muda. Tá? Se considerarmos uma oscilação completa para uma determinada onda, a gente tem que o deslocamento que ela realiza é o que a gente chama de comprimento de onda. Tá? A representação do comprimento de onda é esse y de cabeça para baixo, que a gente chama de lambda. E a gente tem que o intervalo de tempo gasto para essa uma oscilação completa a gente chama de T maiúsculo, que é o período. Tá? Então, logo, a gente pode dizer o seguinte: para uma oscilação completa, eu tenho que ΔS é o deslocamento, logo, ΔS não vale lambda para uma oscilação completa, então velocidade é lambda sobre o tempo que se gasta para uma oscilação completa, que é o período. Tá? Bom, a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Vocês já viram isso, inclusive. Vocês já viram isso, inclusive, dentro de movimento circular. Então, se velocidade é lambda pelo período, velocidade vai ser lambda vezes a frequência. Por quê? Porque a gente sabe que a frequência é o inverso do período, certo? Bom, então, gente, olha, vamos lembrar, ó, comprimento de onda, distância entre duas cristas sucessivas, a distância entre dois vales sucessivos, a distância percorrida por uma onda para uma oscilação completa, por exemplo, a gente chama de lambda, tá? Que é o comprimento de onda. Tá? Agora vamos comparar essas duas ondas. Digamos que o tempo gasto para elas iniciarem aqui, ó, nessa reta vertical aqui, até chegar aqui na frente, aqui, ó. Só que aqui, essa aqui tem um pouco mais comprimento, né? Ó, dá uma diferencinha aqui. Mas observa que qual teve mais oscilação? Dá para ficar bem claro que, digamos que o tempo gasto aqui fosse o mesmo, né? Para percorrer isso aqui, olha. Aqui, vamos colocar aqui o mesmo tempo aqui, né? Mesmo tempo. Qual das duas oscilou mais? A de baixo, né? A quantidade de oscilações, olha quantas oscilações teve, ó. Ao passo que essa aqui, ó, bem suave, né? Ó. Então, a onda de baixo tem uma maior frequência de oscilação, tá? Maior frequência. O F da onda de baixo é maior, certo? Bom, vamos dar continuidade aqui, né? Vamos ver aqui um exemplo, olha. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero saber qual é a frequência dessa onda em Hertz. Tá? Vamos olhar o desenho aqui. Observa as divisões aqui, olha. Essa divisão 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma oscilação completa. Ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Então, vamos analisar aqui, olha.
a medida de 1/4 de uma oscilação, vamos pegar aqui, ó, daqui, aqui, isso aqui é uma oscilação, observa. Ó, 1/4 da oscilação, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, 4/4, ou seja, uma oscilação completa. Tá? Então, esses 20 centímetros equivale a 1/4 de uma oscilação, ou seja, 1/4 do comprimento de onda vale quanto? 20 centímetros, certo? Então, se 1/4 de uma oscilação vale 20 centímetros, qual é o valor da oscilação completa? É só multiplicar cruzado aqui, né? Lambda vai ser igual a 20 vezes 4, 80. Então, qual é o comprimento de onda aqui? 80 centímetros. Só que a gente vai transformar isso para metro, tá? 0,8 metros. Por quê? Porque a velocidade da onda está metros por segundo aqui. Então eu vou transformar isso aqui para metros, tá? Bom, a gente sabe que V, velocidade, é lambda F, né, que é a equação fundamental da onda. Tá? Eu sei que velocidade é 20 metros por segundo, então vamos substituir no lugar do V, 20, tá? Que é igual o comprimento de onda 0,8, daí vou calcular a frequência. Então a frequência vai ser o quê? 20 dividido por 0,8. Logo, a frequência é 25 Hz, certo? Olha outro exemplo. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui um comprimento de onda igual a 17 metros. Então, comprimento de onda 17 metros, né? Então, já tem o comprimento de onda. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano, dado a velocidade do som 340 metros por segundo, né? Então, o som mais grave que o ser humano consegue, no caso, ouvir é 17 metros, quer dizer, até 17 metros. Acima de 17 metros de comprimento, ele não consegue ouvir. Então, qual é, no caso, a mínima frequência? Quando eu digo mínima frequência, significa que quanto maior o comprimento, menor a frequência. Se o maior comprimento é 17 metros, logo eu tenho aqui a menor frequência, ou seja, a mínima frequência. Tá? Aí você vai dizer, mas por que isso? É só você olhar a velocidade do som, tá? Num determinado meio homogêneo, que vamos pensar que o que vai acontecer, tá? Ela é constante aqui nesse meio homogêneo. Então, olha bem, quanto maior o comprimento, para que isso aqui seja constante, né? Quanto maior o comprimento, menor a frequência, certo? Então, vamos lá. Velocidade 340, comprimento, no caso máximo, para que eu tenha, no caso, a frequência mínima, né? 17 metros. Aí eu vou ter 340 dividido por 17, que vai dar 20 Hz. Então, essa é a frequência mínima que o ser humano consegue ouvir. Menos de 20 Hz ele não ouve. Tá? Um som cuja frequência é menor que 20 Hz. Bom, relação de Taylor. Vamos lá. Eu tenho uma corda, né? Uma corda que é homogênea, né? Essa corda tem uma massa, é óbvio, tem uma massa e tem um comprimento. Então ela tem uma massa e tem um comprimento. Tá aqui o comprimento dela, né? Tem um comprimento aqui e ela, obviamente, tem uma massa, tá? Então tem uma grandeza física que se chama densidade linear, e aí a densidade linear da corda, no caso, né? O que seria essa densidade linear? É você pegar a massa dessa corda e dividir pelo comprimento dela. Então, massa pelo comprimento é a densidade linear, certo? Então, vamos lá. Eu vou utilizar essa corda para gerar pulsos, para gerar, no caso, uma onda, certo? E através da relação de Taylor, eu
posso determinar a velocidade de propagação da onda nessa corda, tá? Então, a velocidade de propagação da onda nessa corda vai ser o que? Raiz quadrada da força que você aplica, e vamos considerar que essa força ela seja contínua e constante, tá? Dividida pela densidade linear, que a gente acabou de ver o conceito aqui, tá? Então, velocidade de propagação é a raiz quadrada da força que se aplica pela densidade linear, né? Então, vamos no exemplo aqui, olha. Suponha uma corda de 10 metros de comprimento, de massa 500 gramas. Uma força de intensidade 300 newtons atraciona, quer dizer, vai tracionar essa corda. Determine a velocidade de propagação de um pulso nessa corda. Tá? Então vamos lá. Qual é o comprimento da corda? 10 metros, certo? Qual é a massa da corda? 500 gramas. A gente vai transformar esses 500 gramas para quilograma. Tá? Então eu tenho o comprimento da corda, eu tenho a massa da corda, tá? E com isso eu posso determinar a densidade linear da corda, a massa pelo comprimento, ou seja, 0,5 quilogramas pelo comprimento, que é 10 metros. Logo, a densidade linear vai ser 0,05 kg por metro. Bom, e a velocidade de propagação? Vamos lá. Velocidade, de acordo com a relação de Taylor, raiz quadrada da força que se aplica pela densidade linear. Qual é a força que se aplica? 300 newtons. Qual a densidade linear? 0,05 kg por metro. Então, 300 dividido por 0,05 vai dar 6.000, né? Então, raiz quadrada de 6.000 vai dar em torno de, aproximadamente, no caso, 77,46 metros por segundo. Tá? Bom, vamos falar de reflexão de uma onda agora, né? Então, reflexão, a gente já viu isso em ótica, né? O que é a reflexão? É o fenômeno em que uma onda vai se propagar no meio e, ao encontrar um obstáculo, ela retorna para esse mesmo meio. A gente viu isso na luz, né? E a luz é um tipo de onda, vamos lembrar disso, é uma onda eletromagnética, né? Bom, observa aqui, olha, uma onda. Essa onda poderia ser uma onda na corda, tá? Uma corda, você aplicou, no caso, uma força de forma que você gerou um pulso. Vamos analisar um único pulso que fica mais fácil. Então esse pulso está deslocando no lado de cima da corda, pelo lado de cima do eixo da corda, né? Vem propagando, quer dizer, esses desenhos são várias situações que está acontecendo. Primeiro, né? Primeiro o pulso está vindo, agora no segundo aqui ele já está chegando no obstáculo, né? Está chegando no obstáculo. O terceiro aqui, ele, no caso, chega no obstáculo e é refletido o pulso. Olha o que acontece. Ó, ele estava para cima e ele passa a deslocar para a esquerda agora, para baixo, né? Então estava deslocando para a direita, para cima, passa a deslocar após a reflexão para baixo. Ele inverteu, né? Ele inverteu, tá? Houve uma inversão, no caso, de fase do pulso, a gente diz, né? Então, quando um pulso propaga do meio menos para o mais rígido, quer dizer, o menos rígido é o ar. O mais rígido é quando chega aqui, a corda está presa, por exemplo, no metal, na parede, que seja. Esse meio é mais rígido, né? Então, quando se propaga do meio menos para o mais rígido, o que acontece? Reflexão com inversão de fase. Então, como assim inversão de fase? O pulso estava do lado de cima, ele passa a deslocar do lado de baixo. Em sentido oposto, é óbvio que houve uma reflexão do lado de baixo, houve uma inversão de fase. Vamos para o próximo exemplo. Olha, é uma corda também, o pulso vem do lado de cima, só que olha um detalhe.
a corda aqui estava fixa, sei lá, na parede, poderia ser na parede, né? Fixa. Aqui não. Aqui eu tenho uma haste. Essa corda está presa num anel, né? Que pode deslocar para cima e para baixo nessa haste. Então o pulso vem. Quando o pulso vem, ele faz com que o anel desça. Desça e aí não inverte. Não vai inverter a fase. Desce o anel, reflete na mesma fase. Então, observa, na mesma fase. Então não há inversão de fase. Tá? Então, quando um pulso se propaga do meio mais para o menos rígido, não há inversão de fase. Há reflexão sem que haja inversão de fase. Tá? Então essa é a regrinha. Onda se propaga, no caso do meio menos para o mais rígido, acontece a inversão de fase. Se propaga do meio, no caso, mais para o menos rígido, reflete sem que haja inversão de fase. Tá? Bom, o que pode ocorrer durante a reflexão? Tá? O que pode ocorrer? Ou seja, o que pode mudar e o que não mudaria na reflexão, por exemplo? Então vamos lá. Frequência. Frequência durante a reflexão não se altera. Não altera a frequência. Tá? Vou já dizer de antemão o seguinte: a frequência não altera qualquer que seja o fenômeno. Uma vez a onda gerada ela tem uma frequência, fenômeno nenhum vai fazer com que altere a frequência dessa onda. Não vamos confundir mais para frente quando a gente for falar de efeito Doppler, que há uma variação na frequência emitida e na frequência percebida. Na verdade, isso é uma deformação do espaço que provoca isso, tá? A gente vai ver lá na frente. Mas não há mudança na frequência. A frequência gerada, foi gerada uma onda, tem uma frequência, não há como você mudar mais. Tá? Você pode alterar gerando novas ondas. Tá? Aquela que você já gerou, você não muda a frequência dela não. Tá? Obviamente, se não muda a frequência, não muda período. Tá? Então, durante a reflexão, não muda a frequência, não muda período. Se velocidade, no caso, tem a ver com a frequência, tá? Tem a ver com a frequência. A velocidade também não muda, tá? Bom, olha bem. Por que eu estou falando que velocidade tem a ver com frequência? Porque velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, não muda a frequência, não muda a velocidade. Aí eu pergunto, muda o comprimento de onda? Também não muda. Então, quando acontece a reflexão, também não muda, no caso, o comprimento de onda. Por que não muda? Porque, presta atenção, olha. Se na reflexão não muda a velocidade, se na reflexão não muda a frequência, é óbvio que não muda também o quê? O comprimento de onda, né? Não vai mudar também, tá? Bom, na reflexão, quando a mudança também na propriedade do meio de propagação de uma onda. Tá? Então vamos analisar a reflexão quando também há uma mudança da propriedade do meio de propagação de uma onda. Então vamos lá, o que seria isso? Tá? Mudança na propriedade do meio. É isso aqui, olha. Eu tenho uma corda mais fina e aqui na frente está ligada a essa corda mais fina uma corda mais grossa. Então, ó, vem um pulso que vai incidir no meio que separa as duas cordas aqui, ou melhor, a parte fina e a parte grossa, no caso, vamos colocar assim, tá? E vamos analisar a reflexão. O que vai acontecer? Olha, a reflexão com inversão de fase aqui, nesse caso específico.
Tá? Então, observa o meio A e o meio B. Tá? Então, olha bem, olha. A densidade linear do meio A é menor que do meio B. Tá? Por quê? Porque a densidade linear, lembra? O que é densidade linear? Seria, no caso, você pegar o que seria a massa, né? A massa e dividir pelo comprimento. Então observa que essa corda aqui é mais grossa. Se eu analisar a parte fina e a parte grossa com o mesmo comprimento, a parte grossa vai ter aqui uma densidade linear maior, porque a massa é maior, ela é mais grossa. Tá? Então observa que se o pulso, no caso, está partindo, falando de uma corda, é óbvio, né? De uma região onde a densidade linear é menor para uma região onde a densidade linear é maior, ocorre a reflexão aqui, olha, com inversão de fase. Tá? Ocorre a reflexão com inversão de fase. Agora, o contrário, o pulso vai partir da corda cuja densidade linear é maior. A densidade linear de A é maior que de B. Então, olha, a hora que chegar aqui vai acontecer reflexão. É óbvio, vai acontecer refração e reflexão. Mas a gente está falando de reflexão primeiro, né? Então, vai acontecer a reflexão aqui, olha. Ela vem aqui, chega aqui e reflete. Observa que reflete sem que haja inversão de fase. Tá? Então, ó, ela estava deslocando para a direita, reflete, passa a deslocar para a esquerda, só que quando então o pulso vai partir da corda de maior densidade linear para a região de menor densidade linear, ocorre a inversão, ocorre a reflexão, melhor dizendo, sem que haja inversão, ok? Inversão de fase. Bom, a reflexão também na onda eletromagnética pode acontecer no caso de inversão de fase? Sim, pode. Então vamos pensar que a luz, por exemplo, ela está partindo do ar, tá? E iria para a água, né? Que já está partindo do ar e indo para a água. Só que parte vai refratar e parte vai refletir, tá? Então vamos lá. Como está se propagando do meio menos para o mais rígido? Como assim o menos para o mais? O ar é menos rígido que a água, tá? Então vai incidir e vai refletir, tá? Com inversão de fase. Então, ocorre inversão de fase. Por quê? Está indo do meio menos para o mais rígido, do ar para a água, tá? Agora, vamos pensar o contrário. Vamos pensar que agora, olha bem, ó, o meio 1 é a água e o meio 2 é o ar. A gente só inverteu o meio aqui, né? Então, ela está partindo a luz da água para o ar, né? Tá vindo da água e aqui está de verde embaixo seria o ar agora, tá? Então, o que acontece? Ela está partindo do meio mais para o menos rígido. E então vai acontecer reflexão aqui, olha. Então ela vem e reflete, mas ela vai refletir, tá? Não ocorrendo a inversão de fase, tá? Por quê? Está indo mais para o menos rígido, então não ocorre inversão de fase, tá? E durante a reflexão, não importa que se é a luz aqui, gente, a frequência não muda, período não muda, o comprimento de onda não muda, a velocidade não muda, tá? Bom, vamos falar agora quando o pulso ele vai passar, né? Na verdade vai acontecer a reflexão, mas ao mesmo tempo parte dele vai refratar. Vamos analisar aqui a questão da velocidade, né? Da velocidade nos dois meios, né? E aí vou falar o meio A e meio B, né? Então, quando há mudança de propriedade,
tá? Quando, no caso, o pulso passa para o outro meio cuja propriedade é diferente, o que vai acontecer? Aí a velocidade muda, tá? É a questão da refração. O que caracteriza a refração é a mudança de velocidade. Então vamos analisar aqui, olha, meio A, a corda no caso, meio A vai refratar para o meio B. Então vem o pulso, óbvio, vai acontecer a reflexão, mas a gente já analisou a parte da reflexão. E parte vai refletir, parte vai refratar, olha. Então vem esse pulso, quando chega aqui, olha, parte refrata e parte reflete. Quando reflete, com inversão de fase. E aqui vai refratar. Na refração não tem inversão de fase, tá? Então, olha, está indo do meio de densidade linear menor para o meio de densidade maior. Então, beleza, tá? Então, o que acontece com a velocidade? Nesse caso aqui, a velocidade do meio 1 é maior que do meio 2. Por quê? Porque o meio 2 ele é mais rígido, tá? Então, a velocidade no meio 2 vai ser menor que no meio 1. Tá? Então, a velocidade aqui, no caso do pulso, diminui. É o mesmo caso quando a luz, por exemplo, ela vem do ar, né, e passa para a água. Ela diminui sua velocidade. É o mesmo caso que acontece aqui. Tá? Só que aqui é uma onda mecânica, que seria a onda na corda. Né? Agora, vamos ver o contrário, né? Olha, ela está partindo do meio mais rígido, do meio cuja corda tem a densidade linear maior, né? Para o menos rígido. E aí, o que acontece? Quando passar para o meio menos rígido, o que vai acontecer com a velocidade? Ela tinha uma velocidade no meio, no caso aqui, meio 1, né? Meio A, que seria no caso, né? Ou meio 1, né? Ou meio 1, melhor dizendo aqui. Ó. Ela tem uma velocidade, que no caso é v, certo? Então ela vai refletir com a velocidade v1, tá? Que é a mesma velocidade de v aqui, que na reflexão, no caso, não tem mudança de velocidade, mas na refração, sim, quando passa para o meio 2, a velocidade, no caso aqui, ela aumenta, tá? No caso aumenta, por quê? Porque o meio 2 é menos rígido. É a mesma coisa quando a luz passa da água para o ar, né? A velocidade aumenta, é o mesmo caso. Tá? Agora, observa a amplitude, que seria, no caso, a altura do pulso. Né? O que acontece? Não ficou muito demonstrado aqui, porque a diferença é pouca, mas se você fosse analisar, a amplitude da onda do pulso que refratou e que refletiu, tá? Seria justamente a amplitude do pulso antes de refletir e de refratar, certo? Então, a energia está diretamente ligada a essa amplitude, tá? Se está diretamente ligada à amplitude, então olha bem, ela tinha uma energia antes de refratar e refletir, né? Que seria essa energia E aqui, e aí, olha bem, ó, parte reflete, que E1 seria justamente a energia do refletido, a parte refrata, que no caso é o E2, aqui, essa energia do que refratou. Quando eu somo essas duas energias, do pulso refletido e de refratado, é justamente a energia que eu tinha antes de acontecer o fenômeno em questão aí. Tá? E a questão da velocidade, né? Se muda a velocidade, presta atenção, a velocidade muda. Nos dois casos aqui, a velocidade muda. No primeiro momento diminui, no segundo momento, no caso, a velocidade aumenta. Tá? A velocidade muda. A frequência nunca muda, tá? A frequência não muda. Então a velocidade muda, a frequência não muda, o comprimento de onda muda. Tá? Por quê? Para que eu tenha a igualdade aqui, tá? A frequência não muda, mas a velocidade do lado esquerdo aqui muda, então obviamente o comprimento de onda muda. Quando a velocidade, por exemplo, aumenta, o que acontece com o comprimento de onda? Aumenta. Quando a velocidade diminui, o que acontece com o comprimento de onda? Diminui, porque lembra, a frequência se mantém. Tá? Então a frequência não altera, o período não altera. A velocidade e o comprimento de onda altera aqui no caso.
certo? E ainda com relação à velocidade de propagação, por exemplo, a água, né? A água do mar, por exemplo, né? Observa aqui, ó, quanto maior a profundidade, aqui, então vamos supor que a onda vem com a velocidade, né? Então aqui tem uma profundidade, aqui na frente a profundidade é menor, né? Observa. Então, a velocidade dessa onda aqui vai ser, no caso, diretamente proporcional à raiz quadrada da profundidade. Olha, claro que tem a ver com a aceleração da gravidade, mas lembra que a aceleração da gravidade é uma constante, né? Então a velocidade vai depender da profundidade. Então, quanto maior a profundidade, maior vai ser a velocidade. Tanto é que quando a onda, no caso, vai chegando na costa, ela diminui. Quer dizer, tanto é que o surfista ele tem que afastar um pouco mais para pegar uma onda com uma certa velocidade. Onda não, né? O turbilhão. Vamos lembrar que é o turbilhão que vai deslocar o surfista, não é isso? E no caso, a onda eletromagnética, né? Acontece a refração aqui, a velocidade muda, o comprimento de onda muda, mas a frequência não muda, tá? Então a frequência aqui não muda, a frequência se mantém no meio 1 e meio 2, né? Absorção, gente, a absorção, para vocês entenderem a absorção, vamos colocar aqui o fundo do mar, eu tenho uma estrela aqui no fundo do mar, né? Tudo escuro, observa, tudo escuro aqui, olha. Por que tudo escuro? Porque a luz foi quase que totalmente absorvida até chegar lá no fundo, tá? Então, o que acontece? A energia luminosa ela vai sendo absorvida, tá? Então, essa absorção é caracterizada principalmente quando você fala analisar a água. O que acontece com a luz? Aquece a água. Então, quando a luz aquece a água, está sendo absorvida. Tá? Então, é uma característica, o aquecimento da água aí, tá? Para você ver que está sendo absorvida a luz. Tá? E quando a gente vai analisar uma onda em si, observa que ela tem a amplitude e essa amplitude vai diminuindo. Está acontecendo o que aqui? Tá? A absorção. Então, a absorção caracteriza-se também por diminuir a amplitude, ou seja, a energia, porque essa amplitude é o que vai definir a energia que ela transporta, certo? Então, aqui é outro exemplo para demonstrar bem essa questão de diminuir a amplitude, né? Então, é isso aí. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Fique com Deus. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.